A Vanessa entrou aqui. Tá normal, Vanessa? A Joyce também. A gente tá tendo algum probleminha aqui. A hora que eu chamo a Nath, tá travando. Ó, vou até acenar pra turma aqui. Tá normal? A Nath fechou. Tá normal aqui, pessoal? Vi que a Nath já entrou aqui e pediu solicitação. Aí, loira também. Tá normal, Nath? Você tá me vendo aqui também? Oi, Larissa, Vanessa. Beleza, então a princípio tudo normal. Vou chamar a Nath de novo aqui. Não sei se é alguma coisa do Instagram, porque aqui não tenho nem a opção de pausar o vídeo, na verdade. Ó, qualquer pessoa pode assistir e alguns seguidores da doutora Nath receberão notificações. Transmitir ao vivo com a Nath. É o único que eu tenho aqui. Vamos ver se a Nath aceita. Por enquanto, ok. Se travar de novo, vocês mandam aqui pra gente, tá? Fechei aqui o Instagram. Aí, agora sim. Agora tá normal, Nath? Normal, Rafa. Agora eu tô te vendo. Agora o vídeo tá Ah, vai funcionando. saber. Fechei tudo aqui e comecei de novo aqui. Vamos ver. 2 horas depois a gente deu conta, né? Então tá bom. Belezinha. Vamos lá. Meninos, deixa eu apresentar aqui a Nath. Nath é minha amiga da faculdade. Foi para a área de cirurgia, a Nath foi para a área de ginecologia e obstetrícia. Ela tem especialização em endocrinologia, na parte de ginecologia, né? E então a gente resolveu fazer esse tema para falar um pouquinho para vocês relativo à obesidade, relativo à cirurgia bariátrica e ginecologia e obstetrícia e assim por diante. Então a gente vai tentar abordar alguns temas aqui para vocês. Conversei com a Nath aqui em relação à infertilidade, em relação a cuidados, né, em pacientes pós-cirurgia bariátrica. E aí a gente vai conversando um pouquinho, mandem as perguntas para vocês, para a gente aqui, aí a gente vai anotando essas perguntas e aí a gente vai conversando com vocês. Um bate-papo legalzinho aqui com a Nath. Então vamos lá, Nath. A gente sabe que Ótimo. obesidade é uma doença crônica de difícil controle, né? Que acomete grande parte dos adultos aí pelo mundo afora, causando complicações, tanto nos homens quanto nas mulheres. Hoje nós vamos falar das mulheres. As mulheres vão ser priorizadas aqui na nossa live. Então, assim, para a gente Vamos começar o lá. nosso bate-papo aqui, vamos puxar o gancho aqui relativo à obesidade e infertilidade. Por quê? Quando a gente fala em indicações de cirurgia bariátrica, né, a infertilidade é um dos critérios que a gente utiliza nos pacientes que têm obesidade grau 2, que seria o IMC acima de 35, com a infertilidade associada. Como que você observa no seu consultório, né, se você consegue observar isso, a diferença daquele paciente que era obeso, que emagreceu, em relação à infertilidade? Certo. Rafa, primeiro eu queria agradecer o convite. Eu acho que essa é uma ótima oportunidade para a gente trocar um pouquinho aí de experiências, de conhecimento, né? E esse é um assunto tão importante, tão frequente no consultório. Então, acho que, assim, a ideia foi muito, muito bacana. Bom, inicialmente falando um pouquinho, então, de obesidade e infertilidade, a gente sabe que as mulheres obesas muitas vezes têm infertilidade, né? A definição de infertilidade seriam mulheres tentando engravidar por mais de um ano, mantendo relações sexuais frequentes, tá? E sem sucesso nesse período. Para mulheres com mais de 35 anos, a gente usa 6 meses e não um ano, tá? Para iniciar uma investigação e um tratamento. As mulheres obesas, na maioria das vezes, elas têm uma síndrome metabólica associada, elas têm uma resistência periférica à insulina e uma chance aumentada de síndrome dos ovários policísticos. Então, é muito frequente a paciente obesa ser anovuladora. Então, são aquelas mulheres que menstruam a cada 3, 4 meses, às vezes passam longos períodos sem menstruar e sem ter ovulação. Então, é uma queixa muito frequente a infertilidade. E a gente sabe que muitas vezes, quando essas mulheres perdem apenas 5% do peso, elas conseguem melhorar, conseguem voltar a ter ciclos
ovulatórios. Então, assim, essa abordagem é extremamente importante para a mulher que tem a queixa de infertilidade, né? A programação, a redução de peso previamente, assim, antes de pensar até numa gestação. Certo. E quando a gente fala assim, quando você fala em falha, você tem uma estatística disso em termos de porcentagem de pacientes obesos, né, que tem falha no tratamento para poder engravidar? Você tem uma noção disso? Olha, as mulheres obesas, tá? Elas têm, além dessa questão, dessa dificuldade pela resistência periférica à insulina, na ovulação, elas, mesmo quando são estimuladas, então, quando elas partem para uma fertilização in vitro, elas têm ainda uma qualidade de óvulos, de ócitos, prejudicada. Então, muitas vezes, não só tem dificuldade para engravidar, mas o tratamento de fertilização in vitro é mais complicado. Não sei te dizer exatamente em porcentagem, Rafa, como que é, mas é uma porcentagem alta as pacientes obesas, tanto com infertilidade como com falha de tratamento para fertilização in vitro, por qualidade ruim dos oócitos, dos óvulos. Certo. E quando essa paciente obesa consegue engravidar? Que você tem algum cuidado específico? Essa paciente ela é direcionada, porque existem tipos de pré-natal, né? Por exemplo, um pré-natal de alto risco, a via de parto, parto normal, como que é um parto cesárea, porque é uma cirurgia, né? Nesse tipo de Sem paciente. O que dúvida. muda assim para vocês em termos de programação para essa paciente no pré-natal? Então, a paciente obesa, Rafa, ela é considerada uma paciente de uma gestação de alto risco, tá? Infelizmente, nem sempre a gente consegue direcionar essas pacientes para um pré-natal de alto risco, porque as vagas acabam sendo ocupadas por pacientes com patologias um pouco mais graves. Então, essas pacientes muitas vezes são cuidadas em unidade básica de saúde, o que é bem complicado, porque são pacientes com uma chance muito maior de diabetes gestacional, de pré-eclâmpsia. Os fetos das mães obesas, geralmente, eles são grandes para a idade gestacional. Então, são aqueles fetos com chance maior de macrosomia fetal. Então, essas complicações são bastante importantes, bastante relevantes. Muitas vezes, o parto acaba sendo prematuro não pela obesidade em si, mas pelas comorbidades associadas. E muitas vezes a gente precisa antecipar esse parto, né? Seja uma indução de parto ou até um parto cesáreo. E é bastante complicado, principalmente quando nós temos que optar pela via alta, né, pelo parto cesárea, porque são pacientes com complicações no pós-operatório, como qualquer cirurgia, essas pacientes aí têm um risco maior de infecção de ferida operatória, de infecção puerperal, que seria a Certo. endometrite, e Uhum. complicações também como atonia uterina, hemorragia pós-parto, né? Porque esses bebês geralmente são bebês grandes, então essas complicações são mais frequentes. E mesmo quando o parto é vaginal, né, se o bebê tiver uma macrosomia, existe um risco maior, por exemplo, de distócia de ombro, né? Que é quando, até explicando um pouquinho para o público leigo, né? Quando a cabeça passa e os ombros não conseguem passar com facilidade. E isso não só nas gestantes que são diabéticas. As obesas, mesmo quando têm níveis glicêmicos normais, elas têm uma chance maior de ter fetos aí grandes para a idade gestacional com essas possíveis complicações. Certo. Então, tem obesidade, quer engravidar, o ideal é que perca peso para uma programação cirúrgica, para que tenha uma gestação um pouquinho mais confortável, aí, com menos riscos aí, com certeza, né? Sem, sem dúvida nenhuma. E até, Rafa, aproveitando um pouquinho o gancho ainda da obesidade, né? É muito frequente a paciente do consultório, né? A paciente que tem obesidade, já tem um diagnóstico, ela procura um contraceptivo, né? Às vezes, quando ela não Sim. planeja engravidar, ela está em busca aí de um contraceptivo. E isso é um pouco difícil para a gente também, porque por mais que não exista uma contraindicação só pela obesidade de usar, por exemplo, um método hormonal combinado, que seria aquele método com estrogênio e progesterona,
a gente sabe que essas pacientes, elas têm mais comorbidades associadas. Então, muitas vezes, uma síndrome metabólica, né, uma hipertensão, um diabetes associado, e aí sim, a gente tem que tomar bastante cuidado pelas comorbidades, porque aumenta muito o risco de trombose venosa profunda, tá? Então, a gente acaba optando ou tentando optar por métodos sem estrogênio. Então, seriam os métodos só de progestagênio. A gente tem disponível hoje no mercado, né, pílula só de progestagênio, injetável, implante, DIU. Então, seriam essas opções. O que fica complicado algumas vezes, que às vezes essas pacientes têm ovário policístico também, elas têm, por exemplo, aumento de oleosidade da pele, acne, aumento de pelos, que é o hirsutismo. E para isso, para resolver esses problemas, a gente teria que usar o estrogênio. Então a gente fica numa situação bastante complicada, porque é uma paciente que precisa de estrogênio para tratar o ovário policístico, mas ao mesmo tempo a gente não pode usar, né? Ou tem cuidado, tem um pouco de receio para usar, pelo aumento do risco de trombose venosa profunda, pelas comorbidades associadas. Então, é sempre um pouco difícil a gente prescrever um contraceptivo para esse tipo de paciente também, né? Então, esse também é um problema, não só quando a gente pensa em fertilidade ou complicações na gestação, mas até a escolha de um contraceptivo, às vezes uma paciente iniciando vida sexual ou com irregularidade menstrual, até nesse ponto a obesidade acaba sendo muito complicada. Belezinha. Eu já tive no consultório pacientes que me procuraram o serviço para cirurgia bariátrica, porque já haviam tentado métodos, né, de emagrecimento sem falha, com falha, e queriam emagrecer para poder melhorar a fertilidade, né, e controlar a síndrome de ovário policístico. Pois bem, depois que essas Uhum. pacientes vão para uma cirurgia bariátrica, o que que você recomendaria para assim, poxa, fiz a cirurgia, depois de quanto tempo eu posso pensar em voltar a pensar em gestação? Porque assim, via de regra, a gente sempre orienta quando tem a estabilização do peso, um controle hormonal um Exatamente. pouquinho melhor, né? Quando a paciente já atinge níveis aí de sobrepeso, sai das taxas de obesidade, né? Que seria abaixo de IMC de 30, a gente já começa a recomendar isso, mas sempre junto com um Hum. especialista, com um ginecologista. Então, da sua parte, via de regra, quanto tem um tempo, tem um peso, o que que você recomenda para essas pacientes e o que você orientaria de Uhum. contracepção para aquele paciente, para aquela paciente que fez uma cirurgia bariátrica? Certo. Então, assim, o que a gente observa muito é que essas pacientes, elas têm um quadro de infertilidade previamente, elas fazem a cirurgia e elas retornam muito rapidamente à fertilidade, porque elas têm uma perda de peso rápido também, né? É verdade. Então, essa é uma grande, né? Então, essa é uma grande preocupação, porque É, assim, elas vêm, inclusive, são a pacientes gente de. já, no consultório, já tive paciente que engravidou com 2, 3 meses de cirurgia, né? E que teve uma, graças a Deus, no final foi uma gestação boa, uma gestação, sempre falo para Sim. vocês aí, para o ginecologista, ó, pelo menos engravidou aqui, mas vai, na hora que chegar na gestação lá, vai ter que, na via de parto, a gente vai ter que tomar um cuidado aí, em questão dos nutrientes que nós vamos chegar nessa história aí. Desculpa te cortando, mas é que a gente já teve bastante filho aí Exatamente. de paciente que durante o primeiro Que, ano aí que de aconteceu cirurgia bariátrica. rápido, né? Já aconteceu, acontece E é rápido. isso, Rafa. Elas acham que não vão engravidar, né? Elas são pacientes que estão acostumadas a esses ciclos menstruais irregulares, né? Elas são anovuladoras, elas passaram uma vida inteira ouvindo que elas têm ovário policístico, que elas vão ter dificuldade para engravidar, e às vezes elas acabam descuidando mesmo. Então elas não usam um método contraceptivo adequado e acabam engravidando rapidamente. Então, geralmente, a nossa recomendação, assim, dos obstetras é que essas pacientes aguardem aí de 1 a 2 anos, né, para que elas pensem numa gestação. Claro que essa questão da estabilização do peso é até mais importante, mas via de regra ela acontece aí depois de 1 a 2 anos, dependendo da técnica cirúrgica utilizada, né? Então, quando ela estabiliza aí em conjunto com o cirurgião, a gente acaba liberando para a paciente engravidar, claro que previamente com auxílio aí de nutricionista, com É. exames pré-concepcionais, para a gente tentar garantir uma gestação segura.
Tá. E em termos de né? E contracepção? em relação à contracepção, tá? Então, É, isso é importante. Então, existem os critérios de elegibilidade da OMS. Esses critérios foram criados para a gente saber qual tipo, né, de anticoncepcional a gente pode usar em determinadas situações ou patologias, tá? E pelos critérios de elegibilidade da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, pós-cirurgia bariátrica, se a técnica for, por exemplo, sleeve, que seria uma técnica mais restritiva, né, e não desabsortiva, a gente pode utilizar aí todos os tipos de contraceptivo, tá? Então a gente pode é, pensar até nos métodos via oral. Agora, quando a gente pensa nas desabsortivas, então, né, por exemplo, o bypass, aí sim, todo método contraceptivo via oral está contraindicado, tá? Então, mesmo a pílula só de progestagênio, as pílulas combinadas de estrogênio e progestagênio, então não devem ser usadas. A gente acaba optando pelos métodos de longa duração, que seria ou o implante, né, o Implanon, ou o DIU, né? Agora nós temos o DIU Mirena e o DIU Calina também, que é o lançamento, que também é uma boa opção para essas pacientes, que são 2 DIUs só de progestágeno, tá? O DIU de cobre ou de prata também poderia ser utilizado, não tem uma contraindicação, mas tem um inconveniente, porque eles podem aumentar fluxo menstrual. Então, isso. essas pacientes, elas já têm uma deficiência de ferro, uma anemia ferropriva, né? Porque elas não absorvem bem o nutriente. E se a gente adiciona aí um aumento de fluxo menstrual, que pode ser um aumento importante, isso vai agravar a anemia ferropriva da paciente. Então, a gente acaba optando mesmo pelo DIU ou Mirena e agora o lançamento, que é o Calina, que também é uma boa opção, ou o Ah, implante, tá? Esses métodos, Rafa, eles são só de progestágeno, tá? Eles não têm estrogênio. Quando a paciente, por alguma situação, precisa de estrogênio, a gente pode, por exemplo, utilizar um anel vaginal, tá? Que também é uma opção, que é uma via não oral, né? A absorção pela vagina mesmo. E ele acaba melhorando, por exemplo, a paciente que tem acne, que precisa aí do estrogênio, né? Que o estrogênio é importante, não só a contracepção, mas o benefício secundário do estrogênio. Mas, tá. via de Então, regra, a melhor opção é realmente DIU ou implante, tá? então tá jóia. Então, assim, a sua opção quando tem um paciente de sleeve, por exemplo, né? Para quem está em casa e entender, o sleeve é uma cirurgia puramente restritiva. A gente faz uma redução do estômago, né? E o paciente não tem o desvio do trânsito intestinal. Quando a gente está falando de bypass, nós estamos falando de cirurgia restritiva, ou seja, diminuímos o tamanho do estômago e fizemos um desvio do trânsito intestinal, né? Então, é uma cirurgia mais desabsortiva do que o sleeve propriamente dito. Então, Nath, no sleeve, que é uma cirurgia restritiva, você tem segurança de dar contracepção via oral, por exemplo? Ou você normalmente tem uma tendência Olha, ao DIU, que eu sei que é uma preferência de vários ginecologistas eu, aí? eu tenho uma tendência ao DIU, tá? Mas é que se você for olhar pelos critérios de elegibilidade, a gente poderia sim prescrever os métodos por via oral. Mas eu prefiro indicar realmente o DIU ou o implante para todas as pacientes pós-bariátrica, tá? Mas não tem uma contraindicação. Se você olhar realmente pela OMS, você pode utilizar os métodos por via oral também. No caso do sleeve, né? Tá joia. E quando assim, a gente já tem uma paciente que é um pós-operatório tardio de cirurgia bariátrica, vamos pensar nessa situação aqui. E ela está querendo Tá. engravidar. Vamos pensar no bypass, que é uma cirurgia que eu tenho um componente desabsortivo. No nosso consultório, a gente tem uma rotina, esse paciente faz exames anuais, né? O ideal é que ele tenha aí exames anuais, para que ele possa controlar principalmente aí ferro, vitamina B12, vitamina D, cálcio, magnésio, zinco, controle rigoroso da hemoglobina, isso, controle de ferro. E gestação, normalmente as gestantes já fazem suplementação de ferro. Para essas pacientes, como fica Sim. essa questão desses nutrientes, micronutrientes, vitaminas? Como ficaria isso? Pensando numa paciente que fez o pós-operatório, que tem um pós-operatório de bariátrica e ela já está com o seu IMC ali entre 25 e 30, que é o aceitável aí após Certo. 2 anos de cirurgia bariátrica. O que vocês recomendam no consultório aí para esses pacientes, em termos de monitoramento? Bom, essas pacientes a gente precisa avaliar, né? Então,
a dosagem sérica, seja de ferro, ácido fólico, vitamina B12, zinco, selênio, cobre. A gente acaba pedindo toda essa avaliação, tá? E a suplementação já começa precocemente, ainda com doses mais altas. Por exemplo, o ácido fólico, numa gestação normal, a gente recomenda a suplementação de 400 microgramas de ácido fólico para prevenção de defeito do tubo neural, né? Seriam as mielomeningoceles, principalmente, meningoceles, e isso a gente recomenda essa dose mais baixa. Quando a paciente é pós-bariátrica, a dose acaba sendo mais alta, então, por exemplo, de 5 miligramas de ácido fólico. O ferro, a mesma coisa, doses mais altas. Então, primeiro a gente, claro, faz uma avaliação sérica e depois a suplementação com doses um pouco mais altas do que o habitual. Mas eu acho muito interessante essas pacientes terem um segmento em conjunto com o nutricionista Isso que eu ia sempre, te para a gente perguntar, sempre como é poder que fica adequar uma a dieta. dieta? Como é que fica a dieta dessas pacientes? Obviamente vocês têm uma orientação geral de dieta, né? Uma dieta balanceada, equilibrada, isso de uma forma geral. Para quem tem bariátrica, tem uma Sim. recomendação específica ou não? Vai seguir a mesma dieta normal aí? Olha, a gente costuma recomendar que o consumo dos carboidratos não tenha um índice glicêmico muito elevado, porque essas pacientes podem ter sintomas, né? Quando elas consomem aí esses carboidratos com alto índice glicêmico. Então, elas podem ter tremor, taquicardia, sudorese. Então, são as pacientes que a gente recomenda consumo de pequenas frações de carboidrato, né, várias vezes ao dia e optar por carboidratos com baixo índice glicêmico e sempre associado, por exemplo, a uma proteína ou fibra também para retardar um pouquinho a absorção dessa glicose, tá? Então, Certo. isso é uma recomendação muito importante que a gente acaba frisando bastante para as pacientes pós-operatório de bariátrica. Tá. E uma preocupação para vocês também é a glicemia durante a gestação, né? Pensando aí na triagem do Sem diabetes dúvida. gestacional, esse tipo de coisa. Um dos exames que a gente faz é aquele teste de tolerância oral da glicose, que já é Sim. um teste difícil até para quem não tem cirurgia bariátrica aí. Não tem. Uhum. Então, assim, nas cirurgias bariátricas absortivas, agora explicando para a turma aí também, né, conforme a gente toma aquela quantidade absurda de glicose, essa glicose vai chegar um pouquinho mais rápido no intestino, né? E aí o paciente vocês já podem ter ouvido falar de pacientes que têm dumping. E isso daí é talvez uma preocupação que vocês tenham também no quanto à triagem aí da glicemia desse paciente, da glicose. Existem alternativas? Vocês usam o teste de tolerância? Como que fica essa parte? Bom, então, inicialmente, na primeira consulta de pré-natal, a gente solicita a glicemia de jejum, tá? Então, isso mesmo para qualquer tipo de gestante, para todas. Entre 24 e 28 semanas, que é a fase da gestação onde existe um aumento da resistência periférica à insulina, e geralmente a gestante pode desenvolver diabetes nessa fase da gravidez, a gente faz a curva glicêmica. Para as pacientes pós-bariátricas, elas podem não tolerar, né? Justamente elas têm os sintomas aí, tem dumping, e isso é muito importante. Os sintomas são severos. Então, a gente uma alternativa seria a gente fazer o controle de glicemia capilar dessa paciente, tá? Por uma semana, fazendo 7 medidas ao longo do dia. Então, geralmente a gente faz em jejum, pós-café, pré-almoço, pós-almoço, pré-jantar, pós-jantar e às 3 da manhã. E a gente faz esse controle aí por uma semana para evitar a realização aí da curva glicêmica, porque a paciente pode ficar realmente muito sintomática após a realização. Fizeram uma pergunta aqui para a gente, Nath, em relação a dumping em pacientes, se isso vai alterar alguma coisa no feto, por exemplo. Você tem noção disso? Olha, o feto, geralmente, ele tem uma glicemia mais baixa do que a glicemia materna. Então, se a paciente, ela tem uma absorção aí muito rápida, uma liberação muito grande de insulina, rebote, ela pode fazer uma hipoglicemia severa. E isso sim pode ter repercussão para o feto, essa hipoglicemia materna, inclusive com risco de óbito fetal. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, sim, com a hipoglicemia principalmente. Certo. Com o dumping tardio também, né?
Certo. Nath, perguntaram aqui para a gente também se é comum fetos com restrição de peso nas pacientes pós-bariátricas. Vou me arriscar a responder essa daqui, hein? Eu acredito que não, hein? Porque normalmente essa paciente já está com, se tiver com controle de peso estabilizado, um segmento do ponto de vista de pós-bariátrica, tudo adequado, eu acho que vai facilitar ainda mais esse pré-natal aí para ginecologista. Tem alguma coisa que pode influenciar, Nath, na questão, na paciente que está controladinha, que acompanha, que está com a sua hemoglobina boa, com o seu ferro em dia, com a sua B12 certinha? Alguma coisa você acha que pode interferir também nisso daí? Olha, Rafa, claro que a bariátrica tem muito mais benefício para a gestação do que malefício, tá? Se a gente comparar aí uma paciente que engravida com obesidade e uma paciente que engravida pós-bariátrica, realmente, assim, os desfechos perinatais são infinitamente melhores nas pacientes pós-bariátrica. Mas existe sim uma possibilidade de restrição de crescimento intrauterino. Isso é até frequente nessas pacientes. Claro que se a gente tem um acompanhamento adequado, num pré-natal de alto risco, onde essa paciente vai ser monitorizada a cada trimestre, seja os seus valores aí de todos os nutrientes que nós comentamos anteriormente, né? Se isso for avaliado, se for ajustada a suplementação, se tiver o apoio aí de uma boa nutricionista, os danos são muito menores. Mas a estatística mostra que a incidência de restrição de crescimento é maior, sim, nas pacientes pós-bariátrica. E por quê, hein? Tem noção disso? Olha, principalmente pela carência mesmo de nutrientes. Por isso que, claro, se a gente consegue uma boa reposição, A a paciente que gente está melhora controladinha, esse risco é bastante esse menor. prognóstico. Entendi. É, porque o que acontece muitas vezes é a paciente engravidar muito rápido, então essa paciente ainda, né, não teve esse acompanhamento pré-concepcional, não teve essa dosagem, não teve esse ajuste, né, de suplementação, então ela acaba engravidando numa situação que ainda não é adequada. E isso contribui com certeza para essa restrição de crescimento fetal. Tá, pensando em alguma coisa mais a longo prazo aí também, né? Já que essa deficiência de nutrientes pode ocorrer em um período um pouquinho mais tardio aí no pós-operatório de fato mesmo. Deixa eu ver se temos mais alguma pergunta aqui para você, Nath. Um monte de gente falando que te adora aqui. Tem aqui uma pergunta aqui. Relação de aumento de fluxo menstrual com pós-cirurgia bariátrica. Como é que fica isso, né? Existem também métodos, vocês vão lançar mão aí de métodos contraceptivos para esse controle. Isso é uma coisa que eu também já vi bastante, né? Que é muito comum e até o paciente vai em qualquer lugar, tudo o pessoal acha também que é problema da bariátrica. Porque a bariátrica que causou isso, causou aquilo outro, e aquela paciente tem um hiperfluxo menstrual e aquela anemia que a gente vinha tentando corrigir, reposição de ferro, na verdade, é por conta do fluxo menstrual. Qual que é a solução? Quais alternativas vocês propõem para essas pacientes que têm um aumento do fluxo menstrual? E se vocês acham que a bariátrica pode causar isso, sim ou não, tá? Qual a alternativa aí para essa paciente? Uma boa alternativa é realmente o uso do DIU hormonal, então que seria o DIU Mirena ou o Calina. Ambos os dispositivos, eles provocam uma taxa até que alta de amenorreia, então a paciente para de menstruar usando, ou então ela tem sangramentos infrequentes, aí a cada 3, 4 meses, que acaba não atrapalhando a sua qualidade de vida. E realmente pode acontecer de ter uma alteração de fluxo menstrual pós-cirurgia, né? Essa paciente estava acostumada a ser uma paciente anovulatória, com ciclo irregular, menstruando a cada 4, 5 meses, e de repente ela começa a menstruar mensalmente e o padrão muda bastante. Por isso que, inicialmente, a gente precisa avaliar se de fato é um padrão anormal, né? Ou se é só porque a paciente estava acostumada a não menstruar, a ter uma irregularidade e de repente ela passa a menstruar corretamente com uma duração habitual, mas ela não estava acostumada com isso. Então, a gente tem que diferenciar. Mas de fato pode acontecer nos primeiros meses esse ajuste hormonal. Então, a paciente pode sim ter um aumento de fluxo, mas a tendência é normalizar, tá? Isso é mais na
na fase aí inicial de perda rápida de peso. Tá joia. E, Nath, eu tô perguntando um monte de coisa de gestação aqui, porque eu tô com um filhinho de 1 ano aqui, então tô craque nisso tudo aqui, tô pai fresco aqui. Em relação à amamentação, tem alguma ressalva, alguma orientação, muda alguma coisa? Não? Não, a amamentação, a princípio, não tem nenhuma evidência de que as pacientes pós-bariátrica têm alguma mudança de componente do leite ou qualidade. Não, elas podem amamentar, podem e devem amamentar normalmente, tá? Tá. Beleza, deixa eu ver se temos mais perguntas aqui pra gente. Última Que eu tô fonte. vendo que estão perguntando a respeito da pílula, né? Que a gente até já comentou um pouquinho, que nas cirurgias que são restritivas, né, as desabsortivas, na verdade, desculpa, nas desabsortivas a gente acaba optando por método que não seja via oral, então a gente não indica a pílula, a gente acaba optando por DIU, implante. Agora, quando é feita a cirurgia restritiva, né, o sleeve é até possível usar a pílula. Ó, a Joyce Outra também. aqui, né, que mesmo É. Ó, acabei de ver uma aqui mesmo com o Dilmirena, terei menstruação? Então, isso a gente não consegue prever. As mulheres, geralmente, né, a cada 10 mulheres que colocam o Mirena, 4 param de menstruar, 4 têm algum sangramento, mas um sangramento aí infrequente, e 2 vão sangrar com mais frequência e muitas vezes não se adaptam ao método, mas 8 vão ficar satisfeitas, ou sem menstruar, ou com pouca menstruação. Tá. A Ju perguntou aqui, Ju Escapim, que pacientes pós-bariátrica não conseguem amamentar. Nath vai poder dar a opinião dela em relação a isso, mas eu já tive bastante paciente já que engravidou, né, pós-cirurgia bariátrica e no primeiro ano de cirurgia bariátrica. Nunca me falaram nada em relação a dificuldades de amamentação no pós-operatório. Talvez a Nath possa complementar um pouquinho para a gente aqui. Realmente, essas pacientes amamentam normalmente, tá? Eu, inclusive, tenho várias pacientes no consultório que são pós-bariátrica e que engravidaram, tiveram gestações normais e que, inclusive, amamentaram por bastante tempo. O que acontece é que muitas delas têm mamoplastia redutora também, porque às vezes elas fazem, né, no pós-operatório, abdominoplastia, mamoplastia, prótese, e a mamoplastia redutora pode sim dificultar um pouco a amamentação. A prótese não, mas a mamoplastia redutora sim, que é quando precisa tirar excesso de pele, mexe mais na mama. Acaba Isso pode perdendo um dificultar. pouquinho de glândula, né? Isso pode mudar um pouquinho. A Exatamente. Thaís perguntou aqui para a gente também em relação à qualidade do óvulo. Se muda alguma coisa nos pacientes operados. Não, as pacientes obesas, sim. A gente sabe que nos estímulos para fertilização in vitro, o estímulo ovariano, a qualidade, mesmo, geralmente elas têm grande quantidade de óvulos, mas com qualidade ruim. Agora, pós-bariátrica, que eu saiba, não, tá? Não afeta a qualidade dos ócitos, não. Tá bom. Isso aqui a gente já meio que respondeu, outra da Ju aqui também, mas só complementando, né? Em relação se tem diferença para o bebê na gestação, ter bypass ou ter sleeve. Do nosso ponto de vista clínico, no consultório do cirurgião bariátrico, a gente orienta a suplementação vitamínica para todos os pacientes, independentemente da técnica, né? O sleeve, obviamente, não tem o componente restritivo que tem o bypass, né? Então, habitualmente, a diminuição de ferro, B12, né? Normalmente é mais frequente no começo do bypass do que do sleeve. Você já teve experiência, Nath? Se mudou alguma coisa? Comparou paciente sleeve e bypass no consultório? Porque, assim, via de regra, eu falo assim, porque aqui em Campinas, né, a gente basicamente faz o que é feito no Brasil inteiro aí. Nossa estatística aí de bypass é mais de 90, quase 90% bypass e 10% sleeve. Já conseguiu comparar no consultório de fato? Porque, via de regra, a gente ouve bastante falar, vê os relatórios, que o sleeve ele é menos desabsortivo, o paciente faz menos hipovitaminose e tudo mais. Já conseguiu comparar no consultório, Nath? Olha, isso no consultório, todas as minhas pacientes pós-bariátricas são de bypass.
eu não tenho nenhuma de sleeve. Mas pela literatura, de fato, as complicações parecem ser menores nas que fizeram o sleeve. Tanto nessa questão de restrição de crescimento fetal, parece a chance acaba sendo menor. Até isso, essa seria uma pergunta que eu gostaria de fazer para você, Rafa. Porque nós, como ginecologistas, pensando tanto na parte fetal, como em contracepção, etc., o sleeve seria a melhor opção, mas a gente vê que vocês acabam optando pelo bypass na maioria das vezes, né? Não só vocês, mas no Brasil todo. Por que dessa preferência? É o seguinte, porque o bypass, normalmente a longo prazo, a gente tem de fato um resultado melhor no controle do peso. Quando a gente observa essas duas técnicas nos primeiros 2 anos, elas são basicamente semelhantes em termos de perda de peso e manutenção desse peso aí em 2 anos. Então, o que a gente faz? O bypass, pelo menos para mim, acho que para a nossa equipe de uma forma geral, ele tem algumas contraindicações absolutas. A primeira dela é o paciente ter refluxo. Refluxo hérnia de hiato. Por quê? Por ser uma cirurgia estritamente restritiva, ela pode ser uma cirurgia refluxogênica e aumentar, assim, a quantidade de refluxo desses pacientes. Outro fato é que o bypass vai muito melhor nos pacientes que têm resistência à insulina, diabetes mellitus tipo 2. Ele, a longo prazo, ele vai melhor do que o sleeve. Então, por isso, é uma opção bastante frequente, porque, via de regra, a maioria dos pacientes aí que tem o componente de obesidade vão ter esse componente junto aí de diabetes associado. E refluxo também. O refluxo está intimamente ligado à cirurgia, à obesidade. No Brasil, ainda, o bypass ele é superior ao sleeve quando a gente fala em quantidade de casos. Tá? Nos Estados Unidos está meio que equiparado. O sleeve teve um boom, porque teoricamente, tecnicamente, ele parece ser um pouco mais simples. Isso eu sempre costumo falar, que eu acho que é a cirurgia mais simples de você fazer errado, porque aparentemente parece que se eu grampei o estômago e fiz lá é rapidinho, mas não, tem a angulação, tem a carga certa, tem a técnica, não dá para a gente banalizar esse tipo de cirurgia, não. Então, eu acho que por isso, os cirurgiões brasileiros, de uma forma geral, têm facilidade aí para fazer anastomoses e minha preferência aí, normalmente, é pelo bypass. Obviamente, quando o paciente, quando você lê, você vê o desenho, realmente o sleeve parece mais simples, né? E quando se fala em termos de desabsorção, parece que ele é mais simples, que ele vai ter menos desabsorção de vitaminas. Mas, na verdade, de fato, a gente tem que pensar para esse paciente a longo prazo, né? E dependendo, analisar caso a caso e indicar a cirurgia. Mas, via de regra, o bypass ele vai um pouquinho melhor a longo prazo aí do que o sleeve. Certo. Mais ou menos por isso mesmo. Deixa eu certo. ver se tem mais alguma aqui, última para a gente finalizar. Deixa eu ver. Não, ganhou uma consulta, Nath, aqui. Tem alguém que quer falar do Implanon aqui. Tá bom, Nath? Aqui eu vi Rafa, eu vi uma questão aqui perguntando sobre via de parto, né? Se a pessoa que fez cirurgia bariátrica, né, tem contraindicação de parto normal. Não tem contraindicação nenhuma, tá? Inclusive, a melhor via de parto realmente é o parto normal, né? A não ser que tenha alguma contraindicação obstétrica, alguma intercorrência, mas se não, pode sim ser parto normal. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Eu tinha pulado essa eu não vi. Desculpe aí de quem perguntou. Vamos ver aqui. Vi que a Tassi fez um comentário aqui. Obrigado, Tassi. Essa da restrição do feto aí, vou guardar também. É que, via de regra, eu escuto falar tão bem de pós-cirurgia bariátrica, com gestação, sabe? Com resolução da obesidade, que eu acabo vendo muito coisas mais positivas do que negativas aí, via de regra. Mas eu acho que é isso. Com certeza. Né, Nath? Acho que é isso, sim, Rafa. Tem mais uma aqui perguntando de intercorrência, né? Se engravidar com 6 meses pós-bariátrica. Aí, realmente, nessa fase ainda não teve uma estabilização do peso. Geralmente, você não teve esse tempo aí de repor esses nutrientes necessários. Então, uma chance maior, por exemplo, de uma restrição de crescimento fetal, né? E de comprometer também a perda de peso da cirurgia, né? Passou pela cirurgia, às vezes não consegue atingir o peso adequado. Via de regra, a gente acha que acaba compensando, né? Ele vai diminuir a obesidade e a gente vai ter que
monitorar algumas coisas um pouquinho mais de perto. Eu tive uma paciente recente, ela tem a idade do meu filho Matheus, inclusive um monte de coisa aqui a gente dá para ela aqui do Matheus, que os filhos são bem, com a idade bem parecida, e tinha um IMC, que, se eu não me engano, era próximo de 50. Nós fizemos a cirurgia nela, quem fez o parto foi a Thalita da minha turma, inclusive, e foi super bem a gestação, ela emagreceu, ela foi para via de parto, de fato, aí já com a obesidade praticamente resolvida, foi com IMC próximo de 30 e não teve intercorrência nenhuma. Foi super bem. Foi o caso mais recente que eu tenho aqui. Mas tá bom, Não, Nath. com certeza. Eu acho que os benefícios superam os riscos, com certeza, Rafa. Pelo que eu vejo na prática, eu vejo isso também. Nath, obrigado por separar um tempinho com a gente. É sempre nossa parceira, eu sempre coloco ela em frias aí, né? Já tá acostumada comigo. Eu que Tá bom? agradeço, Rafa. Obrigada. Tá bom, Nath? Obrigada por todo mundo aí que participou. Então tá bom. Boa noite aí para vocês. Boa noite para todo mundo que acompanhou com a gente aqui. Eu acredito que na Nath tá normal lá o seu atendimento também, Nath? Tá normal sim. Normal também. A gente lá na Vitale também tomando todos os cuidados. Estamos com os atendimentos presenciais lá quase normalizados, né? Intercalando os pacientes, mas sim. Quem quiser, estamos à disposição lá. Um beijão para todo mundo aí. Um beijão, Nath. Obrigado, viu? Boa noite, pessoal. Beijo. Boa Tchau, noite. tchau. Beijão.